Nesta noite o meu objetivo é falar com os irmãos sobre os embaraços da vida, da nossa caminhada espiritual. Para isso vamos ler um texto que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, Hebreus 12, os primeiros 3 versículos, 3 versos só de Hebreus 12, diz assim a palavra de Deus: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Isto é um texto muito conhecido, não é? Conhecemos-lo muito bem. Aqui a palavra de Deus diz que, o autor de Hebreus diz que deixemos todo o embaraço e o pecado. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando o autor fala nesta nuvem de testemunhas, não é que eles estejam com os olhos em cima de nós. Não é isso que ele quer dizer com isto. Não é isso. O que ele quer dizer é que eles foram fiéis na dificuldade e, portanto, nós devemos seguir o exemplo deles. Devemos fazer o nosso melhor também. É o que significa este texto. Devemos deixar o pecado e o embaraço. E porquê é que devemos deixar o pecado e o embaraço? Todo o pecado, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Encontramos a explicação no verso 3, no final do verso 3. Mesmo no final do verso 3 diz: para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Portanto, nós devemos deixar de lado todo o embaraço e todo o pecado para não enfraquecermos no nosso ânimo, para não desfalecermos no nosso ânimo. Não vamos falar sobre o pecado, porque o pecado nós sabemos que realmente é um obstáculo, é um peso, não é? Pecar é errar o alvo, pecar é desobedecer a Deus, pecar é fazer o que é contrário à vontade de Deus e à sua palavra. Mas nós também sabemos qual é o remédio para o pecado. João escreveu: meus filhinhos, estas coisas escrevo-vos para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, como pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2. Então aí nós sabemos qual é o remédio para o pecado. Se nós transgredimos, se nós falhamos, se nós fracassamos, arrependemos-nos, dobramos os nossos joelhos, confessamos a nossa culpa e o Senhor perdoa o nosso pecado. E nunca mais se lembra dele. Coloca-o no mais profundo dos oceanos. Agora, os embaraços. Os embaraços é alguma coisa mais subtil, mais perigosa não é, porque não há nada mais perigoso que o pecado. Mas é perigoso no sentido em que há coisas que não são pecado, mas que nos podem embaraçar na nossa vida. São fardos ilegítimos. São fardos que nós carregamos, é bagagem que nós transportamos e esses embaraços sugam a nossa energia espiritual. Esses embaraços amortecem o nosso entusiasmo com as coisas de Deus. Por isso é que o apóstolo, aqui o autor de Hebreus, diz que devemos deixar de lado não só o pecado, mas também os embaraços. Irmão, eu creio, o irmão está aqui nesta noite, seguramente tem o mesmo objetivo que eu tenho. Nós queremos, na nossa vida espiritual, nós queremos crescer. Nós queremos progredir espiritualmente. Mas para nós crescermos espiritualmente,
até à estatura de varão perfeito, à imagem de Jesus Cristo, como está escrito na palavra de Deus, é necessário, entre outras coisas, duas que eu quero realçar nesta noite. Primeiro, nós não podemos levar a nossa vida espiritual com base no entusiasmo, nas emoções, nos sentimentos. Não. Crente que leva a sua vida com base nos seus sentimentos é um crente ioió. Sabem o que é um ioió? Já não é do vosso tempo. Eu, quando era pequenino, brincava muito com ioiós. Era uma rodelazinha de plástico, duas rodelazinhas de plástico, depois no meio tinha um cordel, e depois nós fazíamos assim para baixo, para cima, para baixo, para cima, e o ioió ia enrolando e desenrolando, enrolando e desenrolando. O crente que vive das emoções é um crente ioió, porque ora está lá em cima nos píncaros, ora lá está em baixo, ora está muito alegre, ora está muito triste. Não. Assim não conseguimos crescer. O Senhor quer edificar a nossa vida espiritual sobre fundamentos sólidos. E para isso, nós temos que estar dispostos a obedecer a Deus. Temos que caminhar com Ele. Temos que cumprir aquilo que Paulo disse aos Gálatas: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5. E depois, Paulo diz que menciona as várias obras da carne, não é? E depois fala no fruto do Espírito. Quem anda em Espírito deve abundar no fruto do Espírito: amor, gozo, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. É nisto que nós devemos crescer, não é? Então a nossa vida espiritual deve ser fundamentada não em entusiasmos, mas na fé na palavra de Deus. O profeta, o autor de Hebreus diz em 10:38, mas o justo viverá de quê? Das emoções? Dos sentimentos? Do entusiasmo? Não, da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, este é um primeiro ponto que deve ser basilar no nosso progresso espiritual. Em segundo lugar, nós precisamos, para podermos crescer e termos progresso espiritual na nossa vida, nós precisamos de estar inteiramente saudáveis. Não é só o físico, é o anímico também. O nosso espírito e a nossa alma. Nós precisamos de estar com a nossa alma vigorosa. Acham, irmãos, que nós podemos servir a Deus se a nossa alma estiver estourada? Será que conseguimos servir a Deus convenientemente? Será que se nós tivermos a nossa alma abatida, a nossa alma fragilizada, e a alma o que é? A alma é a sede das nossas emoções e do nosso pensamento. Se nós tivermos a alma abatida e fragilizada, se não tivermos vigor na nossa alma, por isso é que Paulo mais uma vez diz: enchei-vos do Espírito. Precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Efésios 5:18. Tenho aqui um telemóvel. Todos vocês têm o vosso. Hoje não há ninguém que não tenha um telemóvel. Eu quero usar uma imagem do telemóvel e da minha bateria. Penso que a minha bateria é como a vossa. Ela demora tempo a descarregar. Mas quando está descarregado, começa a avisar, a minha começa a avisar: olha, parece aqui uma pilhazinha com um sinalzinho a vermelho e está com 12%, a partir dos 15% começa logo a avisar-me, não é? E eu sei que não vou ter telemóvel por muito mais tempo, não é? Demora a descarregar, mas descarrega, e depois quando a gente põe a carregar, também demora. Ou não demora? Demora. Deixe-me fazer esta comparação, que é um bocadinho grosseira, mas pronto. A nossa alma, vamos compará-la à bateria de um telemóvel. Na nossa vida, a alma vai descarregando, vai perdendo a unção, vai perdendo o vigor. E depois, se ela estoura mesmo, se a alma fica mesmo fatigada, demora muito mais tempo a carregar. É o chamado esgotamento emocional da alma e da mente.
E depois demora muito tempo a recompor. O profeta Elias passou por isso. Depois daquela grande vitória que ele teve lá no Carmelo, Jezabel queria lhe cortar a cabeça e ele fugiu. Ele estava com a sua alma estourada, não é? Sabe? Deus quer que nós estejamos à plena carga. Eu saio de manhã com o telemóvel sempre carregado, não é? Não quero andar com o telemóvel. E o Senhor quer que nós estejamos sempre com a nossa alma vigorosa. Porque quando nós estamos completos, quando nós estamos saudáveis na nossa alma, nós avançamos. Nós conquistamos. Nós rompemos. Nós trabalhamos. Nós construímos. Com uma alma estourada não podemos fazer isso. O problema é que nós, muitas vezes, carregamos pesos. E esses pesos não nos deixam correr. O irmão já assistiu uma cerimónia da entrega das medalhas de ouro, de prata e de bronze nos Jogos Olímpicos. Aquela cerimónia bonita, não é? Em que há um pódio, o primeiro lugar fica mais em cima, o segundo lugar à esquerda, o terceiro lugar, e as bandeiras começam a subir, a bandeira do primeiro lugar vai mais alta, não é? E o hino nacional desse país começa a tocar. Já viram isso? Já viram, certamente. Agora pergunto se já viram outra coisa. Um campeão de atletismo ou da maratona, 10 mil metros, ou 5 mil metros, ou 100 metros, ou 200 metros barreiras, já repararam se algum desses campeões tem assim um ventre muito comprido, muito largo? Assim, uma grande barriga? É. Então por que não? Sabe porquê? Sabe porque é que ele não tem essa barriga? Porque essa barriga ia ser um estorvo, ia ser um peso. Ele nunca conseguiria ser campeão, nunca chegaria em primeiro lugar por causa do peso que tem, por causa da barriga que tem. Eles têm que ser magrinhos e elegantes, e é o mínimo dos mínimos. Para quê? Para poderem ser leves e poderem correr. É isto. Ora, nós carregamos pesos que só nos prejudicam. Pesos ilegítimos. Fardos ilegítimos que nós carregamos e que tiram o vigor à nossa alma. Queremos correr e não conseguimos. Aqui diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas nós não conseguimos correr. Por causa desses pesos. E até nos levam a desfalecer na vida espiritual. Pois nesta noite, eu quero falar convosco acerca de 4 embaraços que não são propriamente pecado, não são pecado, mas que o Senhor nos dê graça e sabedoria para conseguirmos ultrapassá-los, porque podem levar-nos ao enfraquecimento e à nossa alma não estar inteiramente saudável e, portanto, não podermos crescer espiritualmente. O primeiro peso é o peso da ansiedade. Sabe que a ansiedade está no topo da lista dos males deste século. É comumente aceito na comunidade médica que os medicamentos que mais se vendem a nível mundial são os ansiolíticos. Os ansiolíticos são feitos exatamente para combater a ansiedade. As fontes da ansiedade são muitas. A ansiedade pode nascer no nosso coração por qualquer problema familiar, problema com o marido, com a esposa. A ansiedade pode surgir de uma situação financeira escassa, que traz preocupação e ansiedade. Pode surgir de um compromisso que assumimos e que não somos capazes de o honrar. Isso traz ansiedade. Pode também provir da carreira profissional, daquela ânsia, aquele afã de querer alcançar uma promoção, mais uma promoção, e se chegar à chefia, isso pode trazer ansiedade a quem vive dominado por essas coisas.
Ou então um objetivo pessoal que colocou no seu coração de atingir no ano 2024 e está a ver o tempo a passar e não consegue atingir esse objetivo. E esforça-se e a alma começa a estourar. Porquê? Porque está a ficar ansiosa. A ambição desmedida também origina ansiedade. Ou seja, são problemas que aparecem à nossa frente, estão para lá das nossas forças e nós ficamos ansiosos. Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus 6:25. Venha comigo lá. É muito importante lermos isto. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Reparem, este texto não é uma sugestão de Jesus. Não, é uma ordem. Ele não diz, eu sugiro que vocês olhem para os lírios do campo. Eu sugiro que vocês não andem ansiosos. Não é assim. Não andem. É um imperativo. É uma ordem do Senhor. Quando andamos ansiosos, irmãos, nós estamos a impedir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E estamos a impedir que as bênçãos de Deus venham até nós. A ansiedade invalida a palavra de Deus. Porque a ansiedade pode ser um tipo de incredulidade, um tipo de dúvida. Não é? A ansiedade invalida as promessas de Deus para nós. A ansiedade invalida o caráter poderoso, sábio, soberano e amoroso de Deus que quer atuar em nós, mas a ansiedade não deixa. O medo do futuro. O medo do futuro. Irmão, o nosso amanhã não está nas mãos, como eu disse há pouco tempo atrás, eu disse isso. Não está nas mãos do nosso patrão. Não está nas mãos do nosso banco. Não está nas mãos do nosso senhorio. Não está nas mãos do nosso marido ou da nossa mulher. Não. Nem está nas suas mãos. O nosso futuro está nas mãos de Deus. De Deus. Ele é que tem o nosso futuro. Ele comanda o nosso futuro. Se nós interiorizássemos isto, nós íamos ter paz. Não iríamos andar ansiosos. Não andeis ansiosos, não andeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas orações sejam tudo conhecidas diante de Deus pelas petições e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Palavra de Deus. Uma vez uma jovem senhora foi encontrada por uma amiga a chorar. Chorava, que nem uma Madalena perdida. Chorava e chorava. E a amiga chegou ao pé dela. Então o que é que se passa contigo? Foi a minha mãe. O quê? A tua mãe morreu? Não, não morreu. Então, mas o que é que se passa com ela? A tua mãe está doente? Não, não está doente. Então, mas teve algum desastre? Não, não teve algum desastre. Então, ela está bem? Então porquê é que estás a chorar? Só de pensar que há de haver um dia em que a minha mãe vai morrer, eu já estou a chorar. O nosso futuro não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus.
Claro, as probabilidades de nós morrermos é de 100%. Sabem disso, não é? Todos nós, se o Senhor não vier antes, vamos ter que morrer, sem dúvida. Nós, pela graça de Deus, temos uma esperança gloriosa. Mas é fatal, é assim, é da vida. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia. Foi o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Basta a cada dia o seu mal. E a gente fala no futuro. Ai, o futuro. Como vai ser o meu futuro? Vejo o meu futuro todo negro, todo cinzento. É só nuvem, espera lá. Mas o futuro vem assim com uma onda grande. Bah! Chegou o futuro. É assim que vem o futuro. Não. É um dia de cada vez. Por isso é que Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Amanhã logo veremos. Hoje já cheguei a este. Não vale a pena estarmos a sobrecarregar-nos com estes pesos que só nos tiram, colocam-nos ansiedade em nossa vida. Nós precisamos de experimentar o descanso da confiança em Deus. É o que nós precisamos, é de experimentar este descanso, que só o Senhor nos pode dar. E muitas vezes falha, muitas vezes falha. O peso da ansiedade. Vamos ao segundo, são 4. 4 pesos. O peso de tentarmos fazer aquilo que é impossível. Muitos de nós gostamos de alterar coisas que estão fora do nosso alcance. Deixe-me dar-lhe um exemplo, que os irmãos vão compreender bem isto. Tentar fazer coisas que são impossíveis humanamente falando, claro. Uma nossa irmã que tenha um marido que é incrédulo e tenta à força que o marido seja crente e tem que ser crente e testifica todos os dias e bate o pé, tens que ser crente. Mas desde quando é que a mulher pode converter o marido? É a mulher? É o homem? É o ser humano que converte outro ser humano? Não. É o Espírito Santo, é que trabalha no coração, é que transforma, e é o Espírito Santo que faz com que essa pessoa se incline perante a cruz. Não é uma pessoa. Então, isto ainda faz mais anticorpos. Vejam o que é que encontramos em Tito. Qual deve ser a atitude de uma mulher que quer ganhar o seu marido? Olha o que aqui Tito diz. Tito 2, 4 e 5. Diz assim: para que ensinem as mulheres novas, e aqui isto é válido para as mulheres novas e para as velhas, não é? As mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos. Ainda diz mais: a serem moderadas, castas, ou seja, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando uma irmã quer tomar o papel de hipersanta e falar com o marido desta maneira como há bocadinho descrevi, ele vai dizer, lá vais tu outra vez. Não? Sabe o que é que está a fazer? Faz com que o marido blasfeme de Deus. Não, nada disso. Moderadas, puras, boas donas de casa. É através do exemplo, através do bom cheiro de Cristo, através do seu exemplo íntegro, que ela consegue ganhar o marido. Mais do que as palavras, é o comportamento dela. Mas o que é facto é que quando procuramos alterar coisas que estão fora do nosso alcance e não conseguimos, ficamos infelizes, ficamos estourados, ficamos insatisfeitos, ficamos a murmurar e a nossa alma fica seca, fica drenada. E o que é que acontece? Não somos capazes de caminhar. Não somos capazes de avançar livremente com Deus. Porquê? Porque a nossa alma está drenada de tudo o que é importante. É um segundo ponto, é um segundo peso que nós devemos não ter na nossa vida. O terceiro aspecto, o terceiro peso, o terceiro problema que nós devemos tratar em nossas vidas é o perfeccionismo. Perfeccionismo é quando nós começamos a imaginar, os jovens neste caso,
Eu quero ter um namorado perfeito, a namorada perfeita. Eu quero ter um marido perfeito, a esposa perfeita. Eu quero estar numa igreja perfeita. Eu quero ter um pastor perfeito. Esqueça tudo isto. Não há homem perfeito, não há mulher perfeita, não há namorado perfeito, não há igreja perfeita, não há pastor perfeito, não há. Somos homens, somos feitos de carne e osso, a natureza velha ainda está cá dentro e somos falhos. O único perfeito é Jesus Cristo. Esse sim. E por isso só ele era perfeito. Ele perguntou: qual de vocês é que me convence de pecado? Ou seja, qual de vocês é que me acusa de pecado? Não podiam acusá-lo. Por isso é que ele tinha condição de ir como cordeiro imaculado à cruz para pagar o preço de respeito a si e a mim. Porque ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos tirou o pecado. É verdade. Graças a Deus. Agora, o facto de nós não sermos perfeitos não significa que nos deixemos abandalhar. Não sou perfeito. Qualquer coisa certa. Não. O nosso padrão deve ser a excelência. A excelência. A excelência é divina. E é um alvo que nós devemos procurar alcançar. A excelência. O pastor Ramalho tinha uma expressão que usava muitas vezes e que eu nunca mais me esqueci, e que deve ser o nosso lema também. Nós vamos dar o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor. E é isso mesmo. Não somos perfeitos, até podemos nem atingir a excelência, é verdade. Mas pelo menos damos tudo o que temos. Damos o nosso melhor. É o que o Senhor requer de nós. Sabe que o perfeccionismo é uma doença. É uma doença psiquiátrica. Acaba lá. É um fardo. As pessoas têm um sentimento de perfeição tão aprofundado que até os leva a ter um sentimento de juízo em relação aos outros, que acham todos são os desgraçados, não é? Mas eles estão doentes. Não. É um fardo. O perfeccionismo é um fardo que drena, esgota a nossa alma. Procurar a perfeição. Não. Procuramos a excelência, damos o nosso melhor, aquilo que podemos, o máximo, e o Senhor sabe todas essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Quem busca a perfeição, busca de uma maneira, de tal forma, sofregamente, que nunca a vai encontrar. E por isso é um peso. Espero que ninguém daqui, nenhum de nós tenha sido picado por este vírus do perfeccionismo. Agora, excelência, sim senhor, devemos dar o nosso melhor para o Senhor. Em quarto lugar, o último ponto, falo um embaraço subtil, muito subtil, questões na nossa vida que estão mal resolvidas, ou que não estão resolvidas, ou que estão mal resolvidas. Deixe-me usar uma imagem. Há bocadinho usei a imagem do telemóvel, agora uso a imagem do comboio. Um comboio de mercadorias tem a máquina e depois tem vários vagões. É onde leva as mercadorias, o trigo, enfim, tudo aquilo que é necessário carregar. Pois, muitas vidas são comparadas a um comboio destes. A sua vida e a minha, vamos compará-las a um comboio destes, um comboio de mercadorias. Os problemas chegam à nossa vida e nós assobiamos para o lado, agarramos no problema e pomos lá no último vagão do nosso comboio. Pá! Vem outro problema e nós agarramos nele e pomos no último vagão. Vamos pondo nos vagões que estão atrás. Vamos pondo. Os problemas chegam e nós não os resolvemos. Nós agarramos nesses problemas e vamos deixando todos para trás. Chega a um ponto em que o comboio quer andar e não anda. Porquê? Tem peso a mais. Estás pesado demais. Está carregado demais.
Isto acontece nas nossas vidas. Se nós temos nas nossas vidas questões que estão mal resolvidas, a nossa vida fica pesada, com um peso a mais, bagagem a mais, queremos correr e não conseguimos, queremos andar e não andamos. Porquê? Porque estamos sobrecarregados. Não saímos do lugar em que estamos. Porquê? Não temos força. Acumular situações mal resolvidas. E depois há um ditado popular que não é verdade, e não devemos seguir por esse caminho. O tempo tem o poder de resolver questões. Não é esse o caminho que nós devemos seguir. O tempo, deixa o tempo, não. Questões pendentes. E são várias, que podem chegar à nossa vida. Uma injustiça no trabalho, sermos alvo de uma calúnia, circunstâncias familiares, dificuldades de relacionamento, ressentimentos nas nossas vidas, feridas de amargura que nós agasalhamos no nosso coração, falta de perdão, ciúmes, medo daquilo que os outros pensam de nós. Ai, qual é a opinião que ele tem de mim? Sentimentos de inferioridade até. São embaraços. Não vamos dizer que isto é pecado. Não é pecado. Isto é um embaraço. Isto é uma coisa que tolhe os nossos movimentos. É uma coisa que não nos permite avançar. Não nos permite progredir espiritualmente nas nossas vidas. São espinhos nos nossos corações. Irmão, se é preciso perdoar, perdoe. O perdão liberta. O perdão cura. O perdão sara. Se agasalha no seu coração ressentimento, amargura, sabe o que é que isso significa? O irmão está a tomar veneno, você é que está a tomar veneno, pensando que o outro é que vai morrer. Mas não, você é que está a morrer já. Perdoa. Perdoa. Quem não perdoa, vive atormentado. Quem não perdoa, dá lugar ao diabo. Vai a Efésios capítulo 4, não vamos ler, mas leia o capítulo 4 de Efésios e vai ver o que é que Paulo lá diz à igreja em Éfeso. Quem não perdoa está a dar lugar ao diabo. E mais, quem não perdoa não pode ser perdoado. Foi o que Jesus disse. Irmão, pensa assim, quando tiver que perdoar alguma coisa, mas eu tenho razão, ofereça o perdão. Não é preciso pedir, ofereça o perdão. Pense nisto, irmão. Mas foi uma mágoa muito forte. Foi uma traição muito forte. Espera. Compare essa dificuldade com aquilo que o Senhor lhe perdoou a si. O que é maior? É essa dificuldade com alguém? Ou é tudo aquilo que o Senhor perdoou a si e a mim? E nunca mais se volta a lembrar. Então, e se Ele nos perdoou? Errar é humano. Perdoar é divino. Sempre que nós perdoamos, nós estamos a irradiar uma centelha da divindade, de Deus. Porque Deus, a palavra de Deus diz, Deus é amor. Então, perdoa. Resolve essas questões. São fardos ilegítimos que nós carregamos e que drenam a nossa alma, drenam a nossa fé, enfraquecem a nossa bateria. A bateria anda fraca. Não dá para andar assim com a bateria. Temos que andar com a bateria bem carregada. A alma que está doente, ela vê tudo chato, vê tudo sem sabor, vê tudo sem vida. A alma doente vê tudo a preto e branco. Mas o Senhor transformou a nossa vida, já não é mais a preto e branco, mas ela é a cores, não é? Quem é aqui do tempo da televisão a preto e branco sabe muito bem como é que era a televisão e como é que ela passou a ser, não é? Eu sou do tempo da televisão a preto e branco. Quando veio a televisão a cores, que diferença, não é? Jesus faz esta diferença na nossa vida. Então, alivie essa carga que tem, não deixe que essas coisas aconteçam.
deixemos estes embaraços, rompamos em fé, como unção nova e fresca, fluindo em nossas vidas o poder do Espírito Santo. Bendito seja o seu nome. Irmão, vivemos num mundo material. Não deixe que as coisas que nos cercam controlem a sua vida. Não deixe. Paulo escreveu o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu vou nomear agora algumas. Televisão. Dinheiro. Comida. Diversões. Tecnologia. Internet. Redes sociais. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Tire estes pesos. Se são pesos para si, tire estes pesos. Alivie a sua carga. Seja sensível à voz e à direção do Espírito Santo. Lance fora, irmão, os embaraços que roubam as energias, o poder do Espírito Santo em sua vida, que roubam o vigor da sua alma. Eu vou terminar com uma história, já a contei aqui, mas vou contar outra vez porque ela se encaixa bem neste término da nossa reflexão. Aconteceu no ano de 1968, na cidade do México. Um corredor da Tanzânia, um país africano pobre. Ele era campeão no seu país e foi correr nos Jogos Olímpicos no México. O nome dele, Stephen Akhwari. E ele, aquela corrida, como sabem, a maratona, foi a maratona 42 km mais uns metros, não é? E ele começou aquela corrida, no meio de muitos, não é? Dos finalistas daquela maratona, começou a correr, mas ele tropeçou, caiu, ficou aleijado no joelho, tiveram que vir os corristas, amarraram-lhe o joelho, ele continuou a correr, mas voltou outra vez a cair em 42 km, ele caiu várias vezes, e das várias vezes que caiu, lá foram para ele, lá o ataram outra vez, ele perdeu tanto tempo naquelas quedas e depois que atrasou-se em relação a todos os outros. O estádio estava à espera de receber, e recebeu o pelotão, todos os vencedores, e todos eles vieram. Entretanto, as luzes já se tinham apagado, porque praticamente já não havia mais ninguém para chegar, as luzes do estádio. E já estava menos gente no estádio. Entretanto, quem é que chega a andar? Este Stephen Akhwari, a cochear, ele não corria, ele andava e cocheava porque ele estava todo entrapado. Quando as pessoas viram aquele corredor a chegar, já 1h30 depois dos outros todos, começaram a bater palmas e viram que ele estava em grande esforço e ele cortou a meta. Claro, foi o último dos últimos. O controle já tinha acabado, já não estavam os cronometristas nem nada disso. Depois foram entrevistá-lo. Lá os repórteres da televisão foram entrevistá-lo. E houve um entrevistador que lhe fez assim uma pergunta. Diga-me, senhor Akhwari, você que teve esses problemas todos durante a corrida na maratona, você que caiu várias vezes, está aí nesse estado lastimoso, porquê é que não desistiu? E ele respondeu de uma maneira que ficou escrito para todos aqueles que pudessem ouvir e registar. O meu país não me mandou ao México para eu começar a maratona, mas para eu a acabar. E foi o que eu fiz. Eu acabei a maratona. Ele sabia que o país tinha feito sacrifício, um país pobre, para o levar lá aos Jogos Olímpicos, nos treinos e isso tudo, e ele quis acabar. E acabou. É isso mesmo, sabe? Nós somos peregrinos.
Estamos em viagem. Não importa como começamos, o que nós queremos, eu sei que o irmão quer acabar. Quer acabar, não é? Queremos acabar. Somos peregrinos. Mas para isso temos que deitar fora todo o pecado e os embaraços que tão de perto nos rodeia. Paulo aos Filipenses disse: nós não procuramos uma medalha de ouro, nada disso. Paulo escreveu assim: mas a nossa cidade está nos céus. É para onde nós caminhamos. De onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. É este Senhor que nós esperamos. É para Ele que nós vamos. Então, merece a pena. Nós queremos acabar. O irmão quer acabar. Eu quero acabar. Temos que ser fiéis. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar o corinho: serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar em cada dia do meu viver. Serei fiel. Mais uma vez. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar em cada dia do meu viver, serei fiel. E o povo do Senhor diz: amém, amém. Que o Senhor daqui a menos abençoe.